Muito bem, nossa aula de hoje será uma revisão preparando você para executar o trabalho avaliativo 1. Para isso, vamos resolver juntos algumas questões, pois os conteúdos deste primeiro trabalho avaliativo envolvem os termos acessórios. Aí você lembra, não é? Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. Este é o nosso conteúdo. Então, vamos ver se você está preparado? Vamos lá. Nossa primeira aqui. Considerando a oração, alguns anos depois, a humanidade assistia atônita ao holocausto nuclear em Hiroshima e Nagasaki. Bom, você considerou toda essa oração, agora você vai assinalar a opção que vai justificar corretamente a pontuação dessa oração. E aí eu quero que você observe que nós temos uma vírgula ali, alguns anos depois. E aí temos uma vírgula. Então, o que você vai considerar é o quê? É essa pontuação aí. Essa vírgula aí é para marcar um vocativo? Vamos lembrar o que é vocativo? Vocativo é um chamamento, lembra? Uma petição que você faz a alguém. Você pode fazer também uma invocação, ok? Ótimo. Então, você sabe que para termos um vocativo, nós precisamos ter uma pontuação, ok? Poderia ser um vocativo? Está chamando? Pense um pouquinho. Ocorrência de um adjunto adverbial no início da oração. O que é o adjunto adverbial mesmo? É o advérbio, né, que acompanha o verbo, o advérbio ou um adjetivo, certo? E na análise sintática, ele recebe, então, a nomenclatura de adjunto adverbial. Por quê? Porque eles modificam ou o verbo, o adjetivo, ou talvez um próprio advérbio. E aí, dessa forma, a gente consegue observar e dizer se esse adjunto adverbial é de tempo, de modo, de lugar, de pessoa, enfim. Ou é a letra C, intercalação de uma oração coordenada assindética. Lembrando, para essa oração tem que ter verbo. E você tem verbo, assistia. Tá ali. Coordenada, preciso de quê? De duas orações. Mas se eu tenho apenas um verbo, então eu tenho a oração coordenada. Professora, mas nas orações coordenadas assindéticas eu posso ter vírgulas. Interessante. Mas será que aqui é uma intercalação de uma oração? Lembrando que a oração tem que ter sujeito, verbo e complementos. E principalmente verbo, né? E a letra D, intercalação de uma oração subordinada adverbial. Para ser subordinada, preciso de duas orações, preciso de dois verbos, e não é o caso. Ocorrência de aposto. Vamos lembrar agora o que são aposto? Bom, lembrando que o aposto ele é um termo de uma oração que vai acompanhar um outro termo, expresso já por um substantivo ou uma expressão substantivada. Certo? Pode modificar sem restringir, mas também o aposto pode ter a função de especificar, esclarecer, explicar, ampliar ou resumir um termo com o qual se relacionam e se identifica. E aí você lembra que nós temos o aposto explicativo, temos o enumerativo e o especificativo, ok? E agora, você já sabe? Agora você conseguiu lembrar? Então, com certeza, você vai marcar a letra B, é um adjunto adverbial de tempo, alguns anos depois. Muito bom, muito tranquilo essa questão. Vamos à questão 2 agora? A questão 2 nos diz o seguinte: na frase, falo claro, franca e nitidamente. Do ponto de vista sintático, as palavras destacadas são, lembre-se, ponto de vista sintático é o encontro das palavras dentro de um contexto linguístico. Elas adquirem uma função devido a quem está acompanhando essas palavras, ok? E o que está destacado ali é o claro, franco e nitidamente. O que são isso? São palavras que têm função de predicativos do sujeito? Lembre-se que predicativos são adjetivos, estão caracterizando o sujeito. Objetos diretos, eu preciso ter o que? Um verbo transitivo direto, e eu faço a pergunta o quê? Falo o quê?
Um aposto explicativo, ele vai precisar de quê? Geralmente, ele vem entre vírgulas. E aqui está entre vírgulas. B. Aqui nós temos 2 adjuntos adnominais e um adverbial. Vamos lembrar o que é adjunto adnominal? São aquelas classes que acompanham o substantivo, uma palavra substantivada, como o artigo, como o numeral, como um adjetivo, uma locução adjetiva. E o adjunto adverbial, você já sabe que é o advérbio, mas que sintaticamente ele assumiu um valor de adjunto adverbial, expressando uma circunstância. Ou são adjuntos adverbiais esses aqui. Estão indicando alguma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de pessoa, de afirmação, de negação, enfim. Qual você já sabe? Deixa eu ver. Ah, você disse a letra E. É a forma como eu falo. Falo o quê? Claro, franco e nitidamente. Ok? Uma questão também bem fácil, envolvendo agora a questão dos adjuntos adverbiais, ok? Que também são dos termos acessórios. Agora a questão 3. A expressão em destaque em podes partir de novo, ó nômade formosa, exerce a função de... O que está destacado? Só não tem nada em negrito nem sublinhado, mas lembre-se, quando estiver em itálico, assim a letrinha meio pro ladinho, está destacado. O que está destacado? Ó nômade formosa. O que você diria para a professora que é isso daí? Um vocativo? Vamos lembrar o que é o vocativo novamente, mais uma vez. Você já fez exercício sobre isso, você já assistiu às aulas, mas vou relembrar com você. É uma palavra, uma expressão que nós utilizamos como chamamento ou invocação, que vai se situar fora da oração. Pode marcar também um apelo do falante ao interlocutor por meio do nome ou de uma expressão equivalentes, ok? O vocativo deve sempre vir isolado da frase por uma vírgula. Se ele estiver no interior da frase, ele deve ir separado ou entre 2 vírgulas, ok? Então, é bem fácil de achar. Temos vírgula ali? Temos. Pode ser um vocativo? Pode. Mas pode ser um aposto? Ah, professora, agora você deu um nó aqui no meu cérebro. Relembrando que um aposto é um termo que acompanha outro termo, que pode modificar, certo? Que pode especificar, esclarecer. Ó, a nômade formosa está esclarecendo, está explicando alguma coisa, está ampliando, ou está resumindo alguma ideia? Sujeito. Para eu achar o sujeito, eu tenho que perguntar para o verbo. Cadê o verbo? Podes partir, que é uma locução verbal. Quem é que pode partir? Ó, nômade formosa? É esse o sujeito? Predicativo. Lembra que predicativo é um valor de um adjetivo, de caracterizar, de dar, de qualificar, ok? Tá qualificando essa expressão ali? Ou um objeto direto. Cadê o verbo? Pode partir o quê? O que você me diz? Ah, eu sei que você é muito hiper, mega inteligente, centrado. Então, você iria marcar a letra A. Ó, nômade formosa. Você já viu ali a vírgula, você já viu o ponto de exclamação lá, fazendo, né, dando a ênfase de que é um chamamento a alguém. Agora, você vai fazer junto com a professora a próxima questão. Olha só. Olha esse trecho lindo aqui. Tome lá, minha menina, o ramalhete que fiz. Cada flor é pequenina, mas tudo junto é feliz. Agora os termos em negritos, que é o lá e o. Respectivamente, a função deles é de quê? De objeto indireto e direto, lembrando que para ser objeto indireto, o lá, eu precisaria ter uma preposição na frente. Você está vendo a preposição? Ou você está vendo o verbo só tome? Então, descartou de primeira essa daí. Vamos ver a B? Adjunto adverbial. Tome lá. Lá passa uma ideia de lugar, a circunstância de lugar? É, pode ser. E o de ramalhete? Tá chamando? Ó, ramalhete. Essa ideia de vocativo? Letra C. É um adjunto adverbial? Pode ser, nós vimos na B. Mas o é o objeto direto? Que você me diz? Já pensou?
Enquanto pensa, vamos a D. São objetos indiretos e complemento nominal? Relembrando, para ser objeto indireto, preciso ter à frente do lá, né, antes do lá, uma preposição. Nós temos? Não, então já descartamos. Para ser complemento nominal, ele tem que vir acompanhando o quê? Um substantivo abstrato, tem que ter preposição. Tem preposição? Não. Então, a letra E é uma adjunto adverbial? Tome lá? Sim, lá passa uma ideia de quê? De lugar, portanto, é um adjunto adverbial. O ramalhete, esse o, que é o artigo, ele não está definindo, não é qualquer ramalhete, é o ramalhete que fiz. Tem uma função de adjunto nominal? Sim. Então, lembre-se que o adjunto nominal é aquela classe que acompanha o nome. Quem nós consideramos como nome? Substantivo, adjetivo, advérbio ou uma palavra substantivada, ok? E para ser substantivada, terá que estar acompanhada de um artigo, de um adjetivo, de um numeral, ok? Muito tranquilo, muito fácil essas questõezinhas, só para você relembrar o conteúdo. É lógico, você não vai ficar só com isso, né? Você vai dar uma olhadinha na sua apostila, que começa lá na página 17, e aí você vai acompanhando todas as explicações que a gente já fez, que a gente já marcou na apostila, e vai estudando aí e vai refazendo até as questões na página 36, ok? Portanto, agora cabe a mim, sua professora, apenas dizer tchau e bye bye. Vejo você animadíssimo, animadíssima na nossa próxima aula, ok? Até lá!